O presidente russo Vladimir Putin havia anunciado em abril deste ano uma nova política do país para implantar algumas de suas armas nucleares na Bielorrússia. Os acordos de compartilhamento nuclear entre as duas nações representam uma mudança fundamental na política nuclear russa e no cenário de segurança europeu. Espera-se que a Rússia transfira armamentos nucleares táticos e as instalações para condicionar tais equipamentos, que estariam prontas a partir de 1º de julho. Mas, como é comum com as mudanças na política de defesa russa, a história se desenvolveu lentamente e foi repleta de intrigas com informações importantes reveladas em pequenas porções. Foi então que, em 25 de maio, a Rússia avançou com um plano nuclear. Segundo o ministro da Defesa de Putin, Sergei Shoigu, em uma reunião com seu colega bielorrusso em Minsk, o Ocidente coletivo está essencialmente travando uma guerra não declarada contra nossos países. Por sua vez, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, havia declarado ao público de que as ogivas nucleares táticas já estavam em movimento de acordo com uma ordem assinada por Putin, embora não houvesse confirmação disso do próprio Kremlin. Questionado se as armas já estavam na Bielorrússia, Lukashenko disse possivelmente. Se Moscou enviar de fato as armas nucleares para a Bielorrússia, marcará sua primeira implantação fora das fronteiras russas desde o início dos anos 1990. Belarus, Ucrânia e Cazaquistão herdaram enormes arsenais nucleares após o colapso da União Soviética em 1991, mas concordaram em enviá-los para a Rússia nos anos seguintes após insistência da própria Rússia e dos Estados Unidos, mediante garantias de segurança. Tudo indica que provavelmente serão os sistemas táticos de rápido emprego Iskander-M, versão de 2 mísseis lançados por eixo terrestre que esbanja a capacidade de atingir alvos a 500 km de distância e acoplar em sua cabeça uma ogiva de até 700 kg. Seu codinome na OTAN é SS-26 Stone, um míssil balístico de curto alcance móvel que utiliza os mísseis de cruzeiro do tipo 9M728 e 9M729, com projeto de desenvolvimento datado no final da década de 1980 para substituir o OTR-23 Oka de curto alcance. Shoigu e as lideranças bielorrussas assinaram em Minsk alguns documentos a respeito do processo de armazenamento de armas nucleares táticas na Bielorrússia. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, descreveu os planos como o exemplo mais recente de comportamento irresponsável que vimos da Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia há mais de um ano. Miller repetiu a advertência de Washington de que o uso de armas químicas, biológicas ou nucleares no conflito traria consequências graves sem especificá-las. Para ele, não há nenhuma razão no momento para justificar nossa postura nuclear estratégica ou qualquer indicação de que a Rússia esteja se preparando para usar uma arma nuclear. Os Estados Unidos e seus aliados dizem que querem que a Ucrânia derrote as forças russas no campo de batalha, mas negam que queiram destruir a Rússia e negam que a guerra na Ucrânia esteja de alguma forma ligada ao largamento pós-soviético da OTAN. A Bielorrússia faz fronteira com 3 membros da OTAN, Polônia, Lituânia e Letônia, e desde então assumiu uma postura defensiva contra a Ucrânia, mas cedeu seu território para operações aéreas de Moscou desde o início do conflito no ano passado. Apesar da transferência de armas nucleares, a Rússia permanecerá no controle de tudo, obedecendo de alguma forma o Tratado New START que Putin suspendeu meses atrás. Mantenha-se bem informado, receba nossos vídeos, se inscreva e ative a notificação. E contribua com o nosso trabalho, doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal@militaroff@gmail.com. Mas por que a Rússia manobra armas nucleares táticas tão próximas da Ucrânia e ao lado de nações da OTAN? As armas nucleares táticas são usadas para ganhos táticos no campo de batalha e geralmente são menores em rendimento do que as armas nucleares estratégicas projetadas para destruir cidades americanas ou russas. A Rússia tem uma enorme superioridade numérica sobre os Estados Unidos e a aliança militar da OTAN,
quando se trata de armas nucleares táticas. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia tem cerca de 2.000 dessas ogivas táticas funcionais. Os Estados Unidos têm cerca de 200 armas nucleares táticas, metade das quais em bases na Europa, espalhadas em 5 nações. Baseado nisso, vêm os questionamentos porque os americanos podem expandir a OTAN e posicionar armas nucleares em nações próximas à Rússia, mas Moscou não pode fortalecer laços com nações e fronteiras, nem mesmo transferir armas nucleares mais limitadas em suas fronteiras. A implantação de armas nucleares táticas na Bielorrússia, que tem uma fronteira de 1.084 quilômetros com a Ucrânia, permitiria que aeronaves e mísseis russos alcançassem alvos potenciais com mais facilidade e rapidez se Moscou decidir usá-los. E também ampliaria a capacidade da Rússia de atingir vários membros da OTAN na Europa Central e Oriental, em especial um novo membro da OTAN, a Finlândia, e no futuro, possivelmente, a Suécia. Os documentos assinados oficializam a cooperação entre Moscou e Minsk com a implantação de mísseis nucleares táticos em território bielorrusso. Na análise de Sergei Shoigu, a manobra de Moscou visa, acima de tudo, conter a escalada extremamente acentuada de ameaças nas fronteiras ocidentais da Rússia e da Bielorrússia, uma contramedida na esfera militar nuclear. Shoigu detalhou que os mísseis Iskander-M, que podem transportar ogivas convencionais ou nucleares, foram entregues às Forças Armadas da Bielorrússia e também algumas aeronaves Su-25 foram convertidas para o possível uso de armas nucleares quando necessário. Neste ponto, Moscou amplia seu braço nuclear por terra e ar ao leste contra a Europa. Os Estados Unidos disseram que o mundo enfrenta o mais grave perigo nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962, por causa de comentários de Putin durante o conflito na Ucrânia. Mas Moscou diz que sua posição foi mal interpretada. A Rússia e a Bielorrússia têm um acordo de aliança, segundo o qual o Kremlin subsidia a economia bielorrussa por meio de empréstimos e descontos em petróleo e gás russos.